Como que é 5 com as mãos? Assim. E aí, puxando esse gancho, a gente pode fazer. Então, quanto que é isso aqui? Aí ela faz 1, 2, 3, 4, 5. Conta apontando o dedinho junto com ela. Encosta pra ela ir eliminando isso. Por quê? Lembra que eu já falei pra vocês que a criança, ela é muito concreta. A criança precisa ver e ter o máximo de contato possível. Ver, cheirar, respirar, pensar, lamber, tocar. Então, o mais concreto possível, mais fácil dela aprender. Então, quando você mostra pra criança e vai contando e tirando da fila o que já foi contado, na cabeça dela ela aprende com mais clareza. Só que a gente tem que perceber, quando a gente está ensinando números, mesmo em português, que 5, 5, não é só isso. Se eu colocar assim, é quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então não é só isso que é 5. Por isso que eu coloquei de várias formas. De dado, de mão, de risquinho, de material dourado, de bolinha. Por quê? A gente precisa ensinar para a criança de alguma forma que contar não está ligado a uma configuração visual, que contar está ligado à quantidade. Então, sempre que a gente for lá com o dedo, ou for riscando, ou for abaixando os dedos para a criança ver que já saiu da contagem, ou for segurando o dedinho dela para ela ver que tem a ver com quantidade, é melhor que a gente ensina quantidade. Essa é a diferença de números e numerais. Numbers e numeral. Número, quando a gente fala número, a gente fala de quantidade. Por exemplo, isso aqui é isso é número. Quando a gente fala de numeral, a gente fala só do desenho do número. Então, o numeral é isso aqui, ó. Isso aqui, dessa representação, não é numeral, é o número 4. Mas o numeral é isso aqui. Então, a criança, ela tem que... Olha o tanto de habilidade matemática que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos tem que aprender. Primeiro, ela tem que aprender a contar de 1 a 5, pelo menos. As crianças mais novas. Vamos falar das crianças até 3 anos. Até 5 anos é contar até 10. Mais ou menos. Então, a criança até 5 anos, ela precisa aprender a contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou? Feito? Já sei matemática até 10? Não. A criança que fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela decorou a sequência numérica. Muito provavelmente essa criança, se você fala, what number is this? Ela não vai saber. Então, se ela decorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não quer dizer que ela sabe os números. Quer dizer que ela sabe contar de 1 até 10. Mas mesmo assim, a gente tem que perceber se ela sabe quantificar. O que é isso? Então, quantos tem aqui? E ela fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela não sabe. Ela não sabe corresponder o número ao numeral. Ela não sabe corresponder cada número à sua quantidade. Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é contar certo. Aí a gente tem que voltar um passo e trabalhar com a criança. Não, vamos de novo. 1, 2, 3, 4. E você vai falando com ela essa sequência que ela decorou, colocando dedinho por dedinho. Primeiro você põe o seu dedo, depois você põe o dedo dela, você pode ir riscando. Ou se você tiver bolinhas, pedrinhas, brinquedinhos, vai tirando mais fácil ainda pra ela ver. E pra ter uma noção de soma e subtração. Então, falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não quer dizer nada. Quer dizer que ela decorou uma sequência numérica, certo? Vamos trabalhar agora essa questão de 1, 2, 3, 1, 4, 5. Deu pra entender? Se eu fizer assim e assim de novo, é 1, 1. Não é 1, 2. Na hora que eu estou quantificando. Então, a criança tem que aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem que aprender a contar. 1 quer dizer 1, 2 quer dizer 2, e relacionar essa quantidade aqui com aquele numeral, essa quantidade aqui com esse numeral aqui. Quando eu faço assim, ela tem que enxergar lá para os 5 anos esse numeral aqui. E ela tem que saber também mais pra frente contar de trás pra frente. Não é assim que a gente brinca com as crianças? Por quê? Porque cada evolução dela, cada vez que ela vai crescendo, vai amadurecendo, é uma habilidade nova que ela vai construindo. Então, matemática não é apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não quer dizer nada. Tem que saber relacionar, configurar, certo? Quantificar e contar. E aí é muito importante a gente trabalhar isso também. 5, 5 é isso, e isso aqui, 5, e isso aqui, 5. Então, vamos brincar de fazer 5 com as mãos, de diferentes formas. Então, eu faço um, você faz o outro. Ready, set,
go. Aí você conta o dela. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Conta o seu. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, vamos fazer 5 de outro jeito. Não pode ser desse. Aí a criança fica, isso aqui é 5? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, good job, excelente. A criança precisa saber que 5 não é só isso, 2 não é só isso, 1 não é só isso. A única coisa que não muda muito é o 0, né? Pode ser isso, pode ser isso. Essa questão de saber o 0 também, o 0, muita criança fica perdida, porque começa sempre a contar do 1, muitas vezes ela aprende na escola ou aprende em casa, contar só do 1 pra frente. Quando aparece o 0, ela se mistura, né? Ela não sabe muito bem do que ela, qual que é esse número e o que ele significa. Então é bom a gente introduzir o 0 também, né? Pra gente falar que 0 é nada, não existe nada por aqui, certo? Quando as crianças forem crescendo, a gente vai aumentando isso. Até 4 anos, a gente conta até 5. Até 5, 6 anos, a gente vai um pouco mais. 10. 6, 7 anos, aí eles aprendem até 100, que dá um saltão, que já conseguem pensar, porque vem 20, depois 21, 22, 23, fica quase que a mesma coisa. 31, 32, 33. Então, quando eles já descobrem esse 0 até 10, eles já conseguem fazer uma correlação a partir do 20. Então, vão focar até o 10 e depois eles vão desembolar sozinhos depois do 20.